Bom dia, meus irmãos, como vocês estão hoje, na quarta-feira, no meio da semana? Nós estamos no meio da semana trabalhando para o Senhor, né? E hoje eu queria, a gente vai ler alguns versículos em Atos capítulo 18, mas primeiro a gente vai para Isaías. Isaías é um livro do Velho Testamento que é tão lindo e tão importante para nós, porque hoje em dia realmente existe muitas pessoas que estão com medo. E você vai dizer, mas pastor, a pandemia já passou? Está passando, lógico, já está passando, já está melhor nos Estados Unidos, está melhor aqui no Brasil, mas ainda existe pessoas com medo, né? Eu tenho uma pesquisa que a gente fez alguns anos atrás, que a gente usa de vez em quando, que tem 8 perguntas, né? Que até se vocês têm interesse, eu posso passar para vocês. Mas uma coisa interessante, porque na primeira pergunta, quando você estava pesquisando, estava perguntando a alguém, tentando levar alguém para Cristo, né? Você pode perguntar para você, né? Para você, né? Você pergunta a pessoa, para você, como está o mundo? Para você, né? Alguém vai ser ruim, outra resposta pode ser regular, outra pode ser bom. Eu acho que ninguém vai te dizer ótimo agora, né? Por causa da pandemia. E a segunda pergunta que a gente faz nessa pesquisa é para você. Não para mim, mas para você. Por que existem problemas no mundo? E você deixa a pessoa responder, né? E a terceira pergunta é, esses problemas afetam você? Afetam você diretamente? Então a gente pode notar essa pesquisa, a gente pode falar depois sobre essas 8 perguntas que são importantes, mas o fato é, muitos têm medo hoje da pandemia, da situação do mundo. Em versículo 10 de capítulo 41 de Isaías, aquelas 2 palavras no início, não temas. Sabe, essas 2 palavras existem 365 vezes na Bíblia. Acredito? 365, 365. Ou seja, um por cada dia praticamente, né? Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. E te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eu gosto desse versículo, sabe por quê? Porque falou muito comigo, né? Porque às vezes, vamos ser honestos, às vezes nós temos medo. No início do ano passado, tipo mais ou menos março, abril, começamos muitos podem dizer não, mas muitos tiveram medo, né, sobre isso quando eu recebi a notícia do câncer, né? Opa, peraí. Eu comecei, tinha que matar isso na hora, né? Ter medo sobre isso. Eu tinha que lembrar. Deus não me cuidou já. Deus não cuidou as coisas do passado, se lembra segunda-feira? Ele pode cuidar do câncer? Pode. Então ele fez. Mas ainda nós temos medo. Muitos têm medo do seu trabalho, se vai ou não. Tem medo do casamento, às vezes da saúde, às vezes das financeiras, às vezes também o que vai acontecer amanhã. E às vezes, muitos têm medo, e esse é o que eu quero tratar hoje. Muitos têm medo para falar com alguém sobre Jesus. Até o próprio Paulo, em capítulo 18 de Atos, vamos ler esses versículos rapidinho. Em versículo 18, versículos 1 a 11. Atos 18, 1 a 11. Eu quero vocês notem o que estava acontecendo. Paulo estava conversando com o pessoal, né? E em versículo 1 diz assim: e depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila,
sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles, e como era no mesmo ofício, ou seja, o mesmo trabalho, né? Ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Eles tinham a mesma ocupação, o mesmo trabalho. Eles fabricaram as tendas, né? Que era muito importante naquela época, né? E Paulo fez isso. E versículo 4. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia os judeus e os gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Muito importante. Ele estava pregando, ele estava tratando o assunto de Jesus como o Cristo. Versículo 6. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudia os vestes e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Ele falou, bom, eu vou para falar com os gentios. Os judeus não queriam ouvir, então eu vou para os gentios, eu vou conversar com eles, né? E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, para que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga, estava perto, né? E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor, nota aqui, com toda a sua casa. E muitos dos coríntios ouviram-o, creram e foram batizados. Ou seja, eles aceitaram Jesus. Eles aceitaram a palavra que Paulo estava pregando, ensinando eles, conversando com eles. Eles estavam em casa, né? Não estavam na igreja, não estavam, não estavam eles estavam em casa, eles estavam ouvindo a palavra de Deus. Quantas vezes nós pensamos que a gente tem que chegar na igreja para aceitar Jesus? Nós estávamos conversando com uma moça ontem, aqui no flat onde nós estamos, e ela está fazendo limpeza. E estávamos conversando com ela, e falou com ela, Luciana, olha, você pode aceitar Jesus aqui mesmo no corredor do flat, entendeu? Qualquer lugar. E eles aceitaram Jesus. Estava dizendo que eles aceitaram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo, mais uma vez aquelas palavras, não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Para terminar hoje, Paulo, um grande pregador, mas Paulo foi negado, vamos dizer, as pessoas não queriam ouvir, então ele falou com outro grupo, e eles escutaram, e muitos foram salvos e foram batizados. Então, imediatamente, o Senhor disse a Paulo, não temas, mas fala. Aquelas 4 palavras tocou meu coração hoje. Não temas, mas fala. E eu posso dizer para você, não temas, mas fala no seu jeito. Nem todos vão falar como eu. Lógico, não vou falar com o sotaque bem forte, né? Mas você tem que falar no seu jeito. Mas fala. Sabe por quê? Porque, como Deus falou assim, em versículo 10, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para ti, pois tenho muito povo nessa cidade. Gente, temos muito povo nesse país que estão precisando ouvir. Mas a pergunta, você está disposto, você está pronto para falar? E não ter medo para falar. Falar com o seu jeito, falar o que Deus fez para você. Se lembra, a gente começou na segunda-feira sobre isso. O que Deus fez no passado e Ele está fazendo no presente e o que Ele vai fazer no futuro para vocês.
E a Bíblia, nós conversamos sobre a Bíblia, que fala sobre todos os assuntos que as pessoas estão tratando hoje em dia. As pessoas que têm medo, tá bom? Enquanto você está falando, não precisa ter medo. 365 vezes a Bíblia está dizendo, não tem que ter medo. Não tem mais. Não tem medo. Amém? Que Deus abençoe você. Eu vejo você na quinta-feira. Tchau, tchau.